Olá, meu nome é Christopher. Este é o vídeo de apresentação do TCC do curso de Engenharia de Produção da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, turma 3, grupo 4, segundo semestre do ano de 2023. Os integrantes do grupo são Carlos Henrique da Silveira, Christopher Kim Maechler da Silva, Rogério dos Santos Soares. O tema do nosso TCC é Manutenção Preditiva por Análise de Vibração e ODS em Equipamentos Rotativos. Com o aumento da competitividade oriunda da Revolução Industrial, criou-se a necessidade de desenvolver planos de manutenção que buscassem manter a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos e instalações das empresas, evitando assim quebras inesperadas e perdas de faturamento. Dentro desse contexto, temos três tipos de manutenção: a manutenção corretiva, que é a que acontece quando a falha já ocorreu; a manutenção preventiva, que acontece a fim de evitar a falha; e a manutenção preditiva, que é uma abordagem que utiliza de parâmetros e softwares para o controle e monitoração das condições do equipamento em tempo real. Dentre essas técnicas, temos a análise de vibração e forma de deflexão operacional, do inglês Operating Deflection Shape, aqui tratada como ODS. Objetivos: o objetivo geral é identificar as causas de falhas detectáveis pelos métodos de manutenção preditiva de análise de vibrações. Os objetivos específicos: compreender os efeitos da vibração mecânica sobre a unidade compressora de refrigeração, compreender o emprego das técnicas de manutenção preditiva, em especial análise de vibração e ODS, identificar causas de falhas detectáveis pelo método de manutenção preditiva de análise de vibrações. Delimitação: utilizamos um compressor de parafuso para refrigeração industrial para o desenvolvimento dessa pesquisa. Justificativa: o interesse de estudar o tema manutenção preditiva, análise de vibração, em especial em uma unidade compressora de refrigeração industrial, surgiu devido à necessidade de se fazer uma manutenção correta e apropriada em uma unidade compressora, para que a vida útil dos elementos dinâmicos seja aumentada, assim como a sua disponibilidade. A maioria das atividades humanas envolve vibração, de uma forma ou outra. Por exemplo, ouvimos porque nossos tímpanos vibram, e vemos porque as ondas de luz sofrem vibração. A respiração está associada à vibração dos pulmões, e andar envolve movimento oscilatório periódico das pernas e mãos. Falamos devido ao movimento oscilatório da laringe e da língua. O princípio de análise da vibração está baseado na ideia de que as estruturas das máquinas excitadas pelos esforços dinâmicos dão sinais vibratórios onde a frequência é idêntica àquelas dos esforços que os tenham provocado. A medição global tomada em algum ponto é a soma das respostas vibratórias da estrutura aos diferentes esforços excitadores. Dessa forma, assim que se obtém a assinatura vibratória da máquina, quando ela era nova ou em bom estado de funcionamento, pode-se por comparação apreciar a evolução do seu estado e identificar o aparecimento de esforços dinâmicos novos, consecutivos de uma degradação em processo de desenvolvimento. Fundamentos sobre vibrações. Quando falamos dos fundamentos das vibrações mecânicas, é importante observar de forma fácil conceitos muito importantes, como período e frequência. Um equipamento mecânico, durante seu funcionamento, irá vibrar naturalmente, pois a transferência de qualquer energia a esse corpo irá trazer vibração em escala natural. O período de um movimento vibratório é o tempo que ele gasta em uma vibração completa, ou seja, é o tempo gasto em um ciclo apenas. Quando falamos em frequência de vibração, é o número de ciclos de movimento em segundo medido em Hz. A transformação de energia elétrica em energia mecânica gera em seu princípio uma carga vibrante, pois a energia elétrica, por seu efeito magnético, é puramente vibratório. Desenvolvimento da análise de vibração. As medições são realizadas utilizando um coletor multicanal, tal que um canal é mantido fixo no ponto de referência determinado pelo experimentador e o outro é alternado até a varredura completa dos pontos. É coletado um sinal no tempo por toda uma banda de frequência definida de acordo com as condições de operação do equipamento.
O processamento dos sinais coletados é efetuado e, a partir do espectro cruzado do ponto com a referência, com isso são gerados valores para análise vibracional. Resultados: no equipamento com professor de parafuso foram realizadas medições nas condições de operação, detalhando a frequência máxima do conjunto onde se observou as deformações mais relevantes. Foi possível observar que existia uma ressonância da tubulação de entrada de óleo, provocando os elevados níveis de vibração. Através da visualização do ODS, foi possível também identificar que existia uma movimentação axial do lado acoplado do motor sincronizado com a vibração da tubulação. Conclusão: com este estudo, foi possível entender as deformações de estrutura metálica e, com isso, propor soluções técnicas. A intenção primordial foi observar o comportamento dinâmico e verificar as respostas dinâmicas da estrutura metálica do motor elétrico e dos mancais, observando se os mesmos estariam trabalhando em fase, ou seja, se não teriam movimentos relativos entre si, em direções contrárias. Para trabalhos futuros, percebe-se a importância de testar a técnica de análise de vibração em ODS em outros tipos de equipamentos rotativos, outros tipos de defeitos, para verificar o nível de eficiência de identificação de falhas e auxílio na criação de planos de manutenção. Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos à disposição.